Verdes. Então, hoje nós vamos ver sobre a história de Jesus, que não está tão disponível, né? É uma história mais relacionada à espiritualidade, é o que os espiritualistas trazem, lembrando que espiritualidade e espiritualista não tem nada a ver com a religião espírita, né? É um estilo de vida, é uma consciência, né, livre de dogmas. Então, a vinda de Jesus, a reencarnação, né, de Jesus, ela teve toda uma programação antes de acontecer. Então, nós estávamos passando por um processo já de tentativa de evolução, de consciência, através de seres, né, através de extraterrestres, porque tudo que não está na Terra é extraterrestre. Então, os mestres ascensos, que a gente fala tanto, foi falado já várias vezes deles aqui no grupo de estudos, eles não deixam de ser extraterrestres, né? E todos os planos, as tentativas que foram feitas antes da vinda de Jesus, né? Antes da vinda antes da era de Aquário, de Peixes, que a gente vai ver depois, confundida, que é a era de Peixes, foram tentativas que não deram tão certas, né? Pois quando vinha alguém, um extraterrestre, para cá, para a Terra, na tentativa de ajudar, né, a ascensão espiritual dos humanos, os humanos, eles viam esses seres como deuses, eles idolatravam, e os ensinamentos, a ajuda espiritual que vinha junto com os extraterrestres, com esses seres, né, de luz que vinham para cá, acabavam sendo, como é que eu vou dizer, camufladas, acabavam sendo entendidas de uma maneira diferente, justamente por essa idolatração, por, por os humanos deusificarem esses seres. Então, vendo, né, os seres de luz, vamos colocar como um comando, um, uma equipe espiritual grande que sempre teve envolvida nessa evolução consciencial da humanidade. Eles estavam vendo que o que eles estavam fazendo até aquele momento não estava dando certo. E os conhecimentos que esses seres vinham para cá não estavam sendo absorvidos de uma maneira correta, né? E os humanos não estavam levando a sério, não estavam praticando como deveria ser. Então, esse grupo de hierarquia espiritual decidiu, então, que seria melhor que alguém encarnado viesse, né, um ser dessas dimensões superiores, encarnasse na Terra, para que então fosse dado esse auxílio nesse processo de evolução espiritual, né? Então vieram nessas encarnações, né, vieram Akhenaton, que foi um deus, também foi considerado deus, né, Moisés, e passar um caminhão aqui. E os essênios, né, foram, os essênios eram um povo, depois mais adiante eu vou explicar bem direitinho, mas foi uma comunidade
que trouxe esses ensinamentos. E foi aonde Maria, né, a mãe de Jesus, reencarnou junto nessa comunidade dos essênios, e em consequência veio Jesus também, né, reencarnar nessa comunidade, que foi a comunidade que preparou toda a vinda, tanto de Maria como de Jesus, para que esse plano fosse executado, fosse colocado em prática, né? E que foi aonde Jesus foi considerado o Messias, né? Então, os essênios foram quem prepararam o terreno, digamos assim, para a vinda de Jesus. Então, a era de peixes, ela seria a última era antes da transição planetária, que é a era de aquário, que é o que nós estamos vivendo agora, né? Então, a era de peixes, ela seria, digamos assim, o ponto extremo, ponto final, para que a espiritualidade, essa equipe espiritual, pudesse fazer com que esse plano desse certo, e aproveitar, então, todas essas energias, todos esses processos, para que a Terra ascensionasse para uma quinta dimensão. E Sananda, né, o nosso mestre Sananda, ele viu toda essa urgência da questão da era de peixes, né, que seria a última, digamos, o último portal para que aproveitasse essas energias. Ele decidiu, então, né, sendo uma consciência de 12ª dimensão, e que é considerado o criador deste universo, né, o Cristo planetário dos mundos, ele decidiu, então, reencarnar como Yeshua, né, que depois veio ser Jesus, então, para cumprir essa missão de ajudar nesse processo da ascensão, nesse processo de elevação da consciência da humanidade. Então, a Sananda, ele se sentiu responsável, né, por esse projeto de integração, nesse processo de elevação da humanidade, e decidiu, então, passar por todo esse processo de baixar a sua vibração de 12ª dimensão para uma vibração de 3ª dimensão, para então poder reencarnar aqui na Terra e cumprir a sua missão, né, que era trazer todo esse conhecimento das multidimensões, trazer todo esse conhecimento do que é espiritualidade, do que é o despertar, e do que seria preciso para fazer essa ascensão da humanidade. Então, com todo o seu amor, com toda a importância dele de ser um ser adâmico, né, de ter essa consciência de que ele iria passar por um processo bem difícil, né, de baixar a frequência dele, de baixar a vibração. Vocês imaginem, né, baixar, está vivendo lá numa 12ª dimensão, que é, como a gente viu na aula das dimensões, na 12ª dimensão a gente já fica praticamente um pontozinho de luz, né, não tem mais corpo físico, não tem mais nem silhueta de humano, nada. Então baixaram a vibração toda para chegar a uma 3ª dimensão e poder reencarnar aqui, para poder trazer toda a bagagem dele, todo o conhecimento dele de 10ª dimensão, e nos ensinar o que é preciso
fazer, principalmente, né, para que a gente possa ascensionar. Então, com toda essa consciência que ele tinha, com toda esse amor incondicional, ele decidiu então encarnar como um humano para ensinar e ser o exemplo. Então, o Sananda, esse ser de luz ascensionado já de 12ª dimensão, ele precisou passar por esse processo de baixar a sua vibração, e esse processo ele demorou, tá, em torno de 1000 a 2000 anos para que acontecesse essa diminuição de energia, essa diminuição de frequência vibratória de 12ª dimensão para a 3ª dimensão, né, para que Sananda pudesse encarnar em um corpo físico humano aqui. Então, imagina o processo que ele passou durante todo esse tempo para baixar a vibração, né? Toda... pensei que tivesse alguém querendo entrar, voltar aqui. Então, imaginem, né, quanto tempo, né, em torno de 1000 a 2000 anos, todo o processo que ele não deve ter passado, o que ele não deve ter sofrido também, né, por ter que baixar, só pensar, a gente está aqui em 3ª dimensão, quando a gente consegue levar um pouquinho a nossa vibração para uma 5ª dimensão, né, já é difícil voltar para a 3ª dimensão, a gente fica chateado, né? A gente fica triste de ter que voltar para uma dimensão inferior. Imagine um ser de 12ª dimensão ter que fazer todo esse processo para encarnar aqui, né? E cumprir com a sua missão. Só que, ao mesmo tempo que deve ter sido sofrido, eu acredito que também tenha sido aquele sentimento de bem-estar que a gente tem quando faz algo que sabe que você está cumprindo com o que você veio fazer aqui, né? Então, deve ter sido um processo para ele feito com muita alegria, né? Por cumprir a missão. E quando ele encarnou como humano, ele veio com todas as limitações de uma 3ª dimensão. Ele não veio como ele vivia lá na 3ª dimensão, né? Ele veio com o véu do esquecimento, ele veio com todas as limitações da matéria, com todas as limitações dos sentidos, né, dos 5 sentidos. Ele veio como humano, igualzinho a nós, como nós também nascemos aqui, né? Como nós reencarnamos. Então, ele teve todas as limitações, tudo. Ele não... Quando ele nasceu aqui, vocês lembram que eu já falei em outras aulas que a gente vem com o véu do esquecimento, né? Quando a gente nasce, com Jesus aconteceu a mesma coisa. O mestre Sananda aconteceu a mesma coisa, igualzinho. Ele não veio sabendo da missão que ele tinha, né? Ele esqueceu tudo. Então, ele teve que passar por todo o processo, como nós também estamos passando aqui, com todos os desafios impostos, né, por uma 3ª dimensão. E Sananda, então, ele veio à Terra e recebeu o nome de Yeshua, né, o verdadeiro nome de Jesus é Yeshua. Os seus pais, Maria e José, não chamavam ele de Jesus, chamavam de Yeshua. E esse nome, ele tem a origem hebraica, né, ou aramaica, dependendo dos estudos que é feito, né,
e tem o significado de Salvador ou salvação, né? Então, Yeshua, nome verdadeiro de Jesus, se você for traduzir ele, você vai traduzir como Salvador ou salvação. E como que Yeshua, então, se transformou em Jesus, né? Como que aconteceu essa transformação do nome de Jesus? Então, eu vou ler para vocês aqui um dado, tá? Comprovando como que foi que aconteceu essa mudança de nome. Tá? Então, foi no século III depois de Cristo, cerca de 72 rabinos judeus traduziram as escrituras hebraicas para o grego, formando a primeira Bíblia em grego, chamada de Septuaginta. Tá? E nesse processo, então, Yeshua virou Yeshua. Tá? Yeshua é escrito com Y e SH. Tá? Então, virou Yeshua, I-E-S-U-A, que depois, mais tarde, virou Jesus, sendo utilizado até em inglês nas versões publicadas da Grande Bíblia em 1539 e na primeira versão da Bíblia de King James em 1611. Em meados do século XVI, quando foi criada a letra J, tá, que surgiu a partir da letra I, que se a gente for escrever, né, a letra I e a letra J, ou digitar no computador, a gente vai ver bem a semelhança entre as duas letras, né? O J só foi acrescentado uma perninha. Então, aí, o nome de Jesus se transformou mais uma vez, né, passando de Jesus para Jesus. Então, foi assim que Yeshua virou Jesus. Foi na transformação das línguas, né, quando foi trocada as línguas ali, então foi feita a transformação do nome de Yeshua para Jesus. E nessa tradução das Bíblias, nessa criação das novas línguas e dessas novas letras, foi mudados vários outros nomes nas Bíblias, né, nos documentos. E Jesus, então, como ele veio com o véu do esquecimento, né, como nós também viemos, ele passou por todo esse processo de não saber quem ele era, de não saber o que ele estava fazendo aqui, e esse foi o maior desafio de Sananda. Ele sabia que ele tinha uma missão para cumprir aqui, como todos nós sentimos isso, né? A gente tem esse sexto sentido de sentir que tem algo a fazer aqui mais específico. Ele tinha isso também, mas ele não sabia qual seria, o que ele tinha, qual era a missão dele, né? O porquê que ele reencarnou. Então, esse foi o maior desafio de Sananda, como é o nosso maior desafio também. E Jesus, então, ele deveria passar por um processo de iniciação. Esse processo de iniciação, ele é como é que eu vou explicar? Traduzindo o processo da iniciação, que é esse grande aprendizado, esse processo de experiências que a gente tem na vida, né? Na realidade, a iniciação e o despertar que se fala tanto hoje seria a mesma coisa. Tá? É esse autoconhecimento que nos desperta para um nível de consciência num patamar mais elevado. Isso é a iniciação. Jesus passou por essa iniciação, nós também estamos passando por isso agora.
E nesse processo iniciático, sempre é necessário haver uma fonte educadora, né? A gente sempre vai à procura de alguém ou de algo que nos traz esse despertar, né? A gente sente a necessidade de ir em busca desse conhecimento, desse autoconhecimento. Jesus também passou por isso. Ele foi atrás de conhecimentos, né? Então, a gente conhece um pouco da história dele, e o que eu vou falar agora aqui é justamente esse período de que Jesus vai em busca desse conhecimento, tá? Ele passa por diversas culturas, tá? Por diversos países. Ele vai em busca de conhecimento na cultura judaica, na egípcia, na tibetana e na indiana. Então, através de todos essa procura por autoconhecimento, é que ele entendeu um pouco mais do que seria a missão dele aqui. Então, se ele não tivesse passado por todos é, essas culturas, esse conhecimento, ter ido atrás de todos esse conhecimento, talvez ele nunca teria tido o clique, né? Aquela caída de ficha para que ele pudesse ter feito todos o que ele fez, né? Ter deixado todo o legado que ele deixou. Então, como eu falei antes, Jesus, ele reencarnou numa comunidade, num povo, né, num grupo de pessoas que se denominavam essênios. Tá? Esses essênios, esse povo essênio, ele teve início, ele se formou no ano mais ou menos 150 antes de Cristo. E depois foi se espalhando, né? Foi, é, foi povoando outras civilizações, outras sociedades. Tá? Aí foi para a Judéia e também se espalhou para a Fenícia, a Índia e o Egito. Por isso que Jesus foi para o Egito, para a Índia, para o Tibete, porque ele foi justamente estudar com esses povos que ele tinha interação, né? Foi aonde ele cresceu. A infância dele, ele cresceu junto com os essênios, né? Maria vem dos essênios, né? Maria reencarnou junto com os essênios, porque tinha toda essa combinação, esse plano, né? E de preparar o terreno para a vinda de Jesus. E José, pai de Jesus, ele é descendente de Davi, do rei de Davi. Então, Jesus, ele tem essas duas descendências, né? Ele é descendente dos essênios e do rei Davi. E Jesus, então, na época do nascimento de Jesus, já havia, então, os essênios já haviam se espalhado por toda a parte da Galileia, de Alexandria. Os essênios, eles eram povos, né, eram pessoas que já traziam toda essa parte da ideia de um ser superior, de amor, né, de uma consciência crística. Eles já falavam da imortalidade da alma, eles já estudavam todos esses conceitos da espiritualidade que hoje é trazido como espiritualista, né? Estudavam a reencarnação, eles já não compactuavam mais com as guerras, com a exploração, com o ódio, vingança, né? Com toda essa parte negativa. Eles já cultuavam a bondade, o perdão,
essa questão do amor incondicional, tá? De amparo às crianças, dos mais velhos, dos enfermos, né? Ensinavam o respeito alheio, o cultivo pelo eu superior, né? Essa questão de não dar muita atenção aos bens materiais. Então, eles traziam todo esses conhecimentos de alta consciência, né? Então, por eles estarem já nessa questão espiritual já bem avançada, é que foi escolhido, digamos assim, que Sananda escolheu esse meio para reencarnar. Só que daí, como a gente sabe que há todo um preparo, né, antes da gente reencarnar, então foi o que Maria também contratou ali junto, né. A, a infância de Jesus, então, foi junto aos essênios, né, e Maria auxiliou muito ele nessa questão do despertar, né, dele, e o despertar não foi de uma vez toda, né, foi aos poucos, e foi orientada pelos seres superiores também, né, digamos assim, através de intuição, ou através, falando nos termos de hoje, né, através de intuição, ou através das consciências, me fugiu agora o nome, de quando a gente recebe, né, as mensagens, as pessoas que têm mais sensibilidade, que elas canalizações, né, então Jesus, a infância de Jesus, ela teve esse auxílio do ser superior. Então, tanto Maria como José, eles recebiam essas intuições, eles recebiam essas mensagens. A Bíblia traz várias passagens contando sobre isso, né? Que eles recebiam essas mensagens de orientação, eles tinham que fazer as mudanças. Daí foi aonde eles saíram lá dessa comunidade onde eles moravam, para ir para o Egito, e depois do Egito para ir para Israel, né? E assim depois eles foram para o Tibete, Jesus foi para o Tibete, daí eu vou falar um pouco mais também sobre isso depois. Então, além de Jesus vir com toda essa consciência superior um pouquinho mais elevada, né, dele não ter conhecimento do que ele veio fazer aqui, mas ainda teve todo esse auxílio, né, através dos pais dele. É, falando um pouquinho sobre a infância, vamos voltar um pouco à questão do nascimento de Jesus, que os historiadores, eles trazem outra data de nascimento de Jesus, não é aquela data que a religião impôs para nós, tá? Tanto o dia de nascimento como o ano de Jesus não ah, não tem assim um relato específico de que aconteceu no ano 1, como a gente conhece, né? Que daí depois tem essa divisão de tempo, né? Antes de Cristo e após Cristo, né? Os historiadores, eles trazem um ano aproximado de que Jesus teria nascido entre 4 ou 3 anos antes de Cristo, tá? Então, isso também interferia na questão da morte de Jesus. Jesus não teria morrido com 33 anos, e sim com 36 a 38 anos. Tá? Então, a gente já foi, digamos assim,
foi nos contado uma história diferente do que a realidade. E a data de nascimento de Jesus, a igreja impôs como dia 25 de dezembro, essa data, né, ela foi fixada pela Igreja Católica em 525, o ano 525 depois de Cristo. E foi estipulada essa data porque ela coincide com as festas pagãs do Oriente, né, aqui, as festas pagãs do Oriente e de Roma, as festas que comemoram o solstício de inverno, tá, no hemisfério norte, porque aqui para nós estamos no verão, e lá no hemisfério norte eles comemoram o inverno, a chegada do inverno. Então a igreja estipulou essa data de nascimento de Jesus por causa dessas festas. Mas os historiadores, baseados pelos estudos, eles trazem que mais ou menos Jesus tenha nascido entre setembro e outubro, porque se ele nascesse dia 25 de dezembro, ele não poderia ter nascido numa manjedoura e ter sido colocado, né, nas palhas, né, naquela manjedoura, ter sido acolhido só pelos, me fugiu agora a palha ali, né, ele teria morrido de frio. Maria também não teria tido condições de ter um parto em pleno inverno, uma manjedoura, sem proteção alguma, ninguém tinha resistido, porque o frio lá não é como o nosso frio aqui, né? É muito frio. Então, em consequência disso, os historiadores acham que o nascimento de Jesus tenha ocorrido entre setembro e outubro. Então, essa é uma das primeiras mentiras que foram contadas para a gente. Tá? Se vocês quiserem pesquisar depois tudo isso, tem como pesquisar na internet, tem vários livros, eu vou passar depois no final da aula para vocês alguns livros que vocês possam ler e pesquisar mais sobre isso. Procurem, se vocês forem estudar mais a fundo, assim, não estudar a fundos religiosos, tá? Porque eles vão contar a história conforme eles querem, né? Então, procurem por material que venha de historiadores, de pesquisadores, com fonte, né, de preferência. O material que eu estou trazendo para vocês é de aulas que eu assisti de pesquisadores, como o Júnior Legrassi e o Marcelo Coutrin, tá? São dois pesquisadores assíduos sobre a história de Jesus Cristo. Tá? Depois eu vou explicar também o porquê de Jesus, o Cristo. Tá? Não era o nome dele, sim, por ser uma consciência crística, né? Então, se vocês forem procurar mais, estudar, eu incentivo que vocês procurem mais, saber mais sobre Jesus, porque em uma hora aqui eu explicando para vocês não tem como trazer tudo. Depois eu passo para vocês, eu acho que até vou passar no grupo o nome dos livros que vocês podem pesquisar. E na internet vocês podem pesquisar pelas tábuas, né, pelos livros dos apóstolos, eles trazem um pouco mais. Vou trazer também aqui depois, conforme vai avançando a, a aula, tem alguns dados para passar para vocês aqui, que também provam de onde que veio todo esse conteúdo. Tá? Então, Jesus, ele, após a infância dele, né, ele foi para o Egito, a família, a Sagrada Família foi para o Egito, né,
Eles moraram em uma gruta na cidade do Cairo. Essa gruta, ela foi construída junto a uma igreja de São Sérgio, igreja de São Sérgio. Essa igreja, ela existe até hoje, ela pode ser visitada. Se for pesquisada na internet, vai ter fotos tanto da igreja como da gruta onde Jesus morou no Egito. Tá? É um lugar muito bonito. Tem umas fotos muito bonitas no Google para se conhecer. Aos 3 anos de idade, então, Jesus retorna a Jerusalém, e aonde ele vive até os 10 anos de idade. E que é quando ele vai para o Tibete, aos 12 anos de idade. Então, aos 13 anos, naquela época, os jesuítas, né, os meninos jesuítas, aos 13 anos de idade, eles já eram considerados adultos e eles já tinham o casamento agendado, casamento arranjado, né? Só que como Jesus, ele sentia que ele tinha uma missão aqui, uma missão diferente do que as pessoas com que ele convivia, né? Ele tinha essa percepção que ele tinha algo a mais a fazer aqui. Então, aos 12 anos de idade, antes que ele fosse prometido para alguém a casamento, ele vai então ao Tibete. E ele vai ao Tibete a pé. Tá? Ele sai de Jerusalém e vai até o Tibete a pé, sozinho. Então, ele tem uma viagem, ele já começa aí o seu autoconhecimento, né? Porque vocês imaginem uma criança de 12 anos fazendo uma viagem de quilômetros e quilômetros. Eu não cheguei a pesquisar essa questão de distância, né? Mas eu acredito que tenha sido vários e vários dias, eu acho que até meses de viagem, né? Então ele vai sozinho a pé para o Tibete, onde ele fica há um bom tempo por lá, tá? E essa partida dele de Jerusalém para o Tibete, ela é motivada justamente para que ele não se envolva, digamos assim, na questão do casamento, né? Que aquela época, então, era arranjado os casamentos a partir dos 13 anos de idade para os meninos. Então, aqui, como se sabe que Jesus morou um tempo no Tibete? Tá? Isso são dados de pesquisadores que eu trago para vocês aqui. Então, em 1887, o russo Nicolas Notovik descobriu durante suas viagens pelo Oriente antigos registros ocultos no mosteiro budista de Emis, no Tibete, mostrando que Jesus viveu lá, nesse mosteiro, dos 13 aos 28 anos de idade. Tá? Ele viveu, então, no Tibete, na Índia e regiões do Himalaia, entre monges, santos e sábios. Então, Jesus teve contato com toda essa questão dos estudos, né, dos monges, dos budistas, né, dos sábios, a questão da meditação, que a gente sabe que é bem rigorosa com eles. Ele teve 15 anos junto com esses sábios. Então, ali é que aconteceu todo esse processo de autoconhecimento, esse processo de despertar de Jesus. Começou junto aos monges, aos sábios. Em 1901, Ocilei, né, publicou o Evangelho dos Doze Santos. Esse evangelho também, ele não é um evangelho
conhecido, ele não é muito divulgado, porque ele conta todos esses, toda essa história, né, de Jesus. A origem dessa publicação foi baseada nos documentos encontrados por Nicholas Notovic, que falava sobre os anos esquecidos de Jesus, que seria entre os 12 e os 33 anos, mais ou menos 32 anos, quando quando ele é batizado lá, né, por João, o primo dele, e que daí ele recebe outros conhecimentos, ele tem outra consciência, nesse batizado também acontece várias coisas. E esse evangelho dos 12 santos, ele também é mencionado na página 10 da edição inglesa dos Apócrifos, é em inglês, tá, gente? Eu vou traduzindo, é o Novo Testamento Apócrifo, The Apocryphal New Testament, tá? Então, traduzindo, é o Novo Testamento Apócrifo. Na página 10 deste Novo Testamento tem esse Evangelho dos 12 Santos, que relata o que aconteceu com Jesus nessa época. E, então, ele passou todo esse tempo junto com os monges que se dedicaram, né, aos conhecimentos, em passar todas essas práticas espirituais, os estudos, para Jesus, né? E Jesus também se dedicou a todo esse conhecimento, essas práticas. E Jesus praticou todas as meditações, as meditações mais profundas, né? As orações, os estudos mais aprimorados que, que os monges, todas as pessoas lá envolvidas no processo tinham para passar para ele, né? No Tibete, Jesus, ele aprendeu a cura pelo Reiki. Então, Jesus é um reikiano, sempre foi um reikiano. Tá? E o que... Ai, Kim, deixa eu ler direito aqui para vocês. Qigong, a letra K e Gong, que é uma prática integrativa e complementar da medicina tradicional chinesa. Então, ele não só aprendeu todas as técnicas de meditação, como também ele aprendeu o Reiki e essa a técnica complementar da tradição chinesa, que tem alto reconhecimento por seus resultados positivos. Tá? Então, o Jesus, ele teve todo o conhecimento. Ele estudou muito nesse período que ele ficou afastado. Esse período que ninguém quer que que a gente saiba o que aconteceu com ele. Né? E foi retirado totalmente da Bíblia, esse período. Né? Foi retirado de propósito, para que a gente não saiba a história de Jesus. E então Jesus fica esse tempo no Tibete, né? Mais ou menos até os 28 anos. Depois ele vai para a Índia. Tá? E lá na Índia também ele estuda, então, todas as escrituras dos hindus. Ele, lá na Índia, ele é considerado já um Messias, né, na Terra, porque os hinduísmo, a tradição hindu, ela acredita na reencarnação, né? Então, Jesus também teve todo esse conhecimento, estudou sobre a reencarnação. E
Depois, aqui na Índia, Jesus também aprendeu sobre os OVNIs, né? Que lá eles chamavam de Vimanas, tá? Então, na realidade, assim, ó, o que aconteceu com ele nesse período? Ele apenas teve contato de novo com todo o conhecimento que ele tinha antes de reencarnar, que é o que acontece com nós também quando a gente começa a aprofundar nessa questão do autoconhecimento, nessa questão da espiritualidade. A gente começa a ter recordações, lembranças, né? E como que acontece essas lembranças? Quando a gente pega algum livro para ler, faz algum curso, ou os conteúdos que a gente vai atrás, né, para estudos e tal, quando a gente tem aquela sensação que já teve contato com esse conteúdo, ou que já leu o livro, ou que já leu alguma reportagem, algum texto, alguma coisa, isso nada mais é do que o nosso instinto trazendo lembranças, né, do que a gente já viveu no passado. Já que tudo está dentro da gente, né? E aos 28 anos, então, Jesus deixa o Egito. Deixa o Egito e vai, então, ah, depois que ele deixa o Egito, ele dá continuidade na sua preparação, que daí vem toda aquela questão que a gente conhece, dos 40 dias na escuridão, né? Que ele vai para fazer a peregrinação dele, todo aquele processo que daí a gente já conhece, tá? Que não é, nos é contado. No livro Cartas de Cristo, tá? Esse livro aqui, que ele não tem mais essa edição, ele não tem mais essa capa, ele não está sendo mais impresso por essa mesma editora. Então, quem leu a outra versão diz que mudou um pouquinho. Então, se vocês quiserem conhecer mesmo a realidade, é esse livro aqui. Não sei se está aparecendo direito para vocês aqui. Ai, eu tô com o filtro. Peraí, que eu vou tirar o filtro. Para que vocês vejam direitinho. Eu tiro foto para vocês. Aqui, aparece aqui melhor. Eu tiro foto para vocês da capa bem certinho, tá? Eu tenho ele em PDF, se vocês quiserem, eu posso passar. Na carta 1, ele conta sobre a adolescência dele, sobre o batismo que ele teve, sobre esses 40 dias que ele passou, né, nesse processo que foi o despertar dele. Né. Eu ia ler para vocês um trecho, mas como as horas passam muito rápido, eu vou continuar aqui para vocês. Depois eu passo o arquivo em PDF e vocês leem. A primeira carta é bem interessante porque traz assim tudo que ele passou, o processo que ele passou, como era a adolescência dele. Ele fala que ele não era santo, ele teve todo a, a, a rebeldia de um adolescente. Então ele reencarnou como humano mesmo, como nós somos. Podemos dizer assim que Jesus seria um irmão mais velho da gente, tá? E, e que ele teve todos os processos de um ser humano normal como nós aqui. Tá? E Jesus, então, ele vem como um avatar justamente para trazer todos esses ensinamentos que ele trouxe, tá? Para acelerar
o processo de evolução da humanidade, esse processo de elevação da consciência, processo de que nós temos que entrar em conexão com a nossa verdadeira essência, deixar o ego de lado, né, e entrar em contato com quem nós somos de verdade, com essa consciência crística, que Jesus Cristo não era o nome dele, Jesus, né, o nome e Cristo o sobrenome. Jesus, o Cristo, era chamado assim porque ele era considerado uma consciência crística. Ele passou por todos os processos de despertar, por todo o processo de elevação de consciência, tudo. Ele chegou a esse patamar de uma consciência elevada, de uma conexão espiritual maior, né? Então ele foi considerado como o Cristo, uma consciência crística, né? Jesus, ele vem com esse propósito, então, de trazer todo esse conhecimento, de trazer essa filosofia, essa técnica de que como e o que a gente tem que fazer para conseguir se tornar um ser crístico como ele. Tá? Foi essa a missão que ele trouxe. Ele veio com uma missão kármica coletiva, tá? Para demonstrar para o coletivo como é ascensionar. Então, nós e ele não somos diferentes. A única coisa que nos diferencia dele é que nós não temos ainda não temos toda essa capacidade de elevação de consciência. Nós estamos aqui justamente para aprender a elevar essa consciência, e ele nos traz que a gente eleva a consciência principalmente colocando em prática os 4 sentimentos divinos, que são o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. Então, nós temos que amar a nós mesmos e os outros incondicionalmente. Temos que elevar essa questão da compaixão, né? Ter compaixão por nós mesmos e por outros, perdoar a nós mesmos e os outros, e ter respeito a nós mesmos e aos outros. Quando a gente fala nós mesmos, não é a questão de egoísmo, tá? É porque a gente só consegue amar as outras pessoas se antes a gente souber o que é amar nós mesmos, né? Perdoar a nós mesmos. A gente só consegue perdoar os outros quando perdoamos a nós mesmos. Então, nós temos que antes nos conhecer, antes nos elevar a nossa própria consciência, sabendo que nós temos as nossas responsabilidades. Jesus foi o primeiro ser também a trazer essa questão de que nós somos 100% responsáveis pelo que acontece nas nossas vidas. Tá? Então, ele traz esse ensinamento também. Todos esses ensinamentos que Jesus trouxe foi através das parábolas, né? São 60 parábolas, se não me engano. Tá? Foi também, ele deixa toda a questão do legado dele do, do Sermão da Montanha. Tá? Então, Jesus não veio para se sacrificar, ele não veio para ressuscitar, ele veio para nos ensinar como fazer para ascensionar, para entrar em contato com a nossa verdadeira essência. Somos seres divinos, como ele também ele é uma centelha divina, nós também somos. Tá? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que aprender com ele é, primeiro,
só abrir um parênteses aqui, ele foi muito mal interpretado, né, no que ele falou, interpretaram da maneira que quiseram e colocaram nas escrituras conforme foi justamente para trazer essa questão da manipulação do poder. Então, ele falou de um jeito, ele falou em parábolas, porque era a, a maneira que ele tinha de conversar com o povo na época, ele não podia abrir totalmente o conhecimento, tudo o que aconteceu com ele, essa questão de expansão da consciência, porque o povo também não sabia entender, ele não tinha o conhecimento como nós hoje temos o conhecimento, então a, tem os seres que estão aqui hoje encarnados nessa era, que eles conseguem trazer todo esse conhecimento de uma forma mais leve, de uma forma que a gente possa entender melhor. Hoje está mais aberta essa questão, então teve toda essa manipulação nos ensinamentos de Jesus, e ele trouxe em parábolas, porque era como ele sabia fazer naquela época, como ele poderia fazer. Né? Então tem também, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a questão da crucificação dele, ele não morreu crucificado. O livro também, Cartas de Cristo, traz um pouco de conhecimento sobre isso, ele conta como aconteceu, os historiadores também contam, que os pesquisadores, que ele, e tem essa passagem também na Bíblia, só que foi interpretada de maneira diferente, mas que fala que ele bebe, né, a água, ele pede água, enquanto estava lá crucificado, enquanto ele estava lá sendo torturado, né, então ele pede, e nessa água tem um ingrediente que eu não vou saber falar o nome certo para vocês, que tira a consciência. Então ele bebeu esse líquido para que ele entrasse, perdesse a consciência, digamos assim, entrasse em consciência de morte, e que ele fosse levado para aquele lugar determinado, e depois os apóstolos que acompanhavam ele, a mãe dele, né, todas as pessoas fossem lá retirar ele daquele lugar e levar para um lugar adequado e que ele pudesse ser tratado. Então, tem tudo isso, tem documento que prova tudo isso, tem livros, tem material para que a gente estude mais aprofundado sobre isso. Quem quiser e tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais da verdade sobre tudo isso, né, tem aonde procurar. Uma coisa que eu lembrei agora aqui, que eu acabei esquecendo de falar antes, é que durante o período que Jesus ficou os 40 dias em autoconhecimento, digamos assim, no processo do despertar, ele teve a ajuda de uma consciência mais elevada, né, chamada de Cristo cósmico, ou então de Lord Maitreya. É como se fosse, colocando assim em palavras agora, é como se fosse o mentor, né, de Jesus. Ele teve a ajuda de um ser espiritual de maior consciência. Então, vocês imaginem o poder que Jesus tinha naquele momento, porque ele já era, né, ele já tinha uma consciência crística bem elevada, né, ele já encarnou aqui com uma consciência de 12ª dimensão, e aqui na Terra ele permanecia numa consciência maior,
alguns dizem que seria uma consciência já de oitava dimensão, que a oitava dimensão é aquela consciência de Shambhala. Quem fez curso de Reiki Shambhala já tem um conhecimento sobre isso. É onde os seres, é onde os mestres ascensionados convivem. Eles vivem hoje. Então, Jesus, ele já tinha uma consciência mais elevada, já tinha uma frequência mais elevada. E ainda ele vem com um auxílio, ele recebe o auxílio de Lorde Maitreya a partir do momento que ele foi batizado por João. Né? E ali no batismo também dele, João explica, né, qual seria a missão de João, que João ele viria aqui para trazer, digamos assim, o conhecimento, tá? E Jesus, ele veio com o papel de reconectar a humanidade com a sua verdadeira essência. Então, por isso que ele traz todo esse conhecimento de como ascensionar. Se a gente seguir os 4 sentimentos divinos, a gente consegue ter toda essa consciência mais elevada que Jesus tinha na época. E assim, o porquê que a igreja, o porquê que a religião, todas as religiões, agora falando, tá? Não só em específico a católica, mas todas as religiões, porquê que elas escondem isso? Porquê que elas não trazem essa questão da verdade? Porque elas trazem aquela questão de que a gente deve a vida, digamos assim, a gente deve obediência, a gente deve toda a nossa questão de vida aqui a sacrifício que Jesus passou, né? Então, a gente deve essa salvação, né, para as igrejas. Elas criaram essa historinha toda em cima do sacrifício da, da crucificação de Jesus para que a gente tivesse essa questão da barganha, né? Essa questão da troca, tipo assim, a igreja dá a, a nós, Jesus deu o sacrifício, nós devemos a vida a Jesus por esse sacrifício. Não sei se vocês conseguiram entender direito. Né? É como se a gente tivesse o dever e a obrigação de ser obediente, bonzinho, reprimir todos os nossos desejos, todos os nossos instintos, negar todas as naturezas, né, que é o que as religiões pregam, que a gente não pode fazer isso nem aquilo, porque senão vai acontecer aquele outro e não vamos ter o direito de ir para o céu. Então, é todo em cima desse ritual, tudo dessa historinha toda que eles criaram, e eles não contam a verdade. Então, acho que seria isso. Mais uma coisinha, que Jesus, então, ele deixou essa questão das parábolas, do Sermão da Montanha, e ele trouxe também a questão do pão e do vinho, tá? Que é outra coisa que a igreja deturbou. Tá? Quando Jesus fala da questão do pão e do vinho, ele traz como o pão como se fosse nós vivendo essa experiência humana. O pão seria isso, a, as nossas experiências que nós passamos aqui na vida. Tá? Tudo que nós experienciamos, tudo que nós vivemos aqui, seria o pão. E o vinho, ele seria a essência de Deus. Tá?
aquilo que reside no nosso eu mais íntimo, a nossa consciência, a nossa essência. É esse significado de quando Jesus fala do pão e do vinho. Então, o que Jesus dizia quando ele, né, falava da questão de molhar, né, ele fez aquele movimento de molhar o pão no vinho, é que nós, como seres humanos, devemos nos banharmos com toda essa consciência crística que mora dentro de nós mesmos, tá? Então não tem nada a ver com essa questão de sacrifício, ah, né, do sangue, essa questão de que a igreja traz, né, do quanto a gente deve obediência para eles, porque nós fomos salvos através do sangue, né, e do corpo de Jesus, pelo sacrifício que ele fez. Então, Jesus traz essa questão do pão como sendo um símbolo da nossa experiência aqui, como humanos, e o vinho como sendo ah, a consciência crística. Então, resumindo tudo isso, é o que a gente fala e todos repetem, né, que está ali uma frase que a gente vê muito na mídia, né? Todos os espiritualistas compartilham e eu já compartilhei várias vezes. Que nós somos um espírito aqui na Terra vivendo uma experiência humana. Tá? Isso significa, é esse o significado do pão e do vinho. Tá? Então, acho que seria isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Se depois surgir também outras dúvidas, podem fazer pergunta lá no grupo. Eu vou passar para vocês lá no grupo o livro, o PDF de Cartas de Cristo e outros dois livros que podem ajudar bastante, tá? Na questão de conhecimento da vida de Jesus, que é a vida mística de Jesus. Aí eu posso procurar a capa depois e compartilhar com vocês. E um livro de Ramatiz, que é o Sublime Peregrino. Esse também eu tenho PDF e vou passar para vocês, tá? Se vocês quiserem estudar. E daí, a pesquisa no Google, se vocês pesquisarem, vão achar bastante coisa, tá? Só que muita coisa tem fundo religioso, então deixam essa questão da religião de lado e pesquisem mais, estudem mais material assim de pesquisadores, de historiadores. Eles trazem mais conteúdo com base. Tá? E as tábuas tem quem já visitou outros países, eu não sei dizer agora bem certo onde estão, mas tem muitos museus que têm as escrituras sagradas expostas, que a gente pode conhecer, tem fotos na internet também, se vocês procurarem, e se alguém tiver interesse, pode traduzir, né, e assim vocês vão ter a própria experiência de estudar, né, vão ter a sua versão da realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijos, até mais.